Olá, eu sou a Cris Ribeiro e quero te dar as boas-vindas ao meu podcast A Vida Presta. Aqui você terá lindas conexões com você e com o divino. Oiê! Hoje eu quero conversar com vocês de uma coisa que eu falo muito na minha mentoria, muito, que é sobre, eu sempre falo, anda que o caminho se abre. Todo mundo que já fez a minha mentoria e que tá aqui me ouvindo agora, sabe que essa é uma das minhas frases típicas, assim, sabe? Eu falo, se move que o caminho se abre. Tipo, é só se mover que o caminho se abre. Eu falo isso sempre nas minhas mentorias. E eu falo isso porque eu vivo isso, né? Eu não falo nada do que eu não viva ou do que eu acho que vai funcionar. Eu só falo do que eu já experienciei, sabe? E uma vez, eu vou contar uma história pra vocês, assim, que é uma das minhas histórias favoritas da minha vida, assim, sabe? O meu irmão falou pra mim assim, ai, Cris, você nunca viajou com a gente, que não sei o quê. Eu tinha acabado de voltar de viagem, de passar uma temporada grande na Itália. E era dezembro, ia ser Réveillon. E aí ele falou, você nunca viaja com a gente, eu acho que eu nunca viajei com você, que não sei o quê. E aí eu topei de ir pra Bahia, porque a minha cunhada, a família é da Bahia. Topei com eles de carro pra Bahia, meus dois sobrinhos, meu irmão e minha cunhada, pra passar o Réveillon lá. E aí fomos pra Bahia, uma delícia, a gente foi pra uma casa de praia que a irmã da minha cunhada alugou, foi super gostoso e tal. E na noite de Réveillon mesmo, a minha cunhada tem uma sobrinha que tem a mesma idade que ela, né? Esqueci o nome. Mas tem a mesma idade, são novinhas. E aí, essa menina falou assim pra mim, ai, Cris, eu vou numa festa de Réveillon, você não quer ir junto? Eu falei com meu irmão, vou com ela, tal. Então, no início a gente fez o jantarzinho, tal, e depois a gente foi pra essa festa numa balada, na Bahia. Lá vai eu com vestidão branco pra uma festa na Bahia. Chego lá, as meninas tudo com vestidinho curtinho, deusas. E eu falei, meu Deus, só menina linda, assim. Eu falei, Jesus Cristo, né? Por que eu não coloquei outro vestido, né? Vocês vão entender porque eu tô falando isso. E aí, eu estou lá bebendo uma coisinha ou outra, do nada, vejo de longe, assim, no bar, encostado no bar, um cara bem lindo, né? E aí eu falei, e a minha amiga nessa hora não tava, minha amiga cunhada sobrinha da minha cunhada, eu não sei porque ela deve ter ido no banheiro, não sei, mas eu tava sozinha. E aí eu falei, quer saber? Eu tava fazendo um curso com a minha amiga B sobre conquista, gente, a gente faz cada coisa, sobre conquista. E um dos módulos do curso B, olha isso, amiga linda, era sobre como abordar os homens e não sei. Eu falei, olha, eu vou fazer, se eu tomar um peteleco, ninguém nunca na vida vai saber, vai ser um segredo meu. E eu vou fazer um do que tá escrito lá no módulo, vou abordar ele, deixa eu ver como é que tá sendo a aluna, né? Vamos lá. E aí, cheguei no cara que tava no bar encostado assim, sozinho, e falei pra ele, você é italiano, né? E aí ele falou, sim, como é que você sabe? Eu falei, o tamanho do teu nariz, gigante. Olha como eu sou muito maravilhosa em conquista. Não, gente, isso faz muitos anos, eu melhorei um pouco. Uma que eu não abordo mais ninguém, né? Eu já aprendi que a gente não tem que abordar ninguém. Mas, quer dizer, depende do contexto, mas hoje eu jamais abordaria alguém dessa forma, mas é tão bom esse negócio, a vida é muito boa, meu, porque hoje você olha a situação, você ri, né? E aí eu fiquei conversando com ele, mas sabe quando o negócio não vai, assim? Não achava que ele estava interessado em mim, não, sabe? Tipo, fiquei conversando com ele foi educado e tudo mais, mas não achei que... E aí uma hora ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa... O meu amigo tá de olho em você desde a hora que você chegou. E aí eu falei, sério? E quem é teu amigo, né? E vocês não sabem, eles estavam... Esse cara era italiano mesmo, de Milão. Esse amigo que ele me apresentou era alemão, mas que morava
E todos moravam em Barcelona, olha a bagunça. E eles estavam na Bahia, o grupo todo, um grupo grande, por causa de um casamento de um amigo deles, que casou com uma baiana. E eles todos estavam lá por conta do casamento, mas esse era italiano. Aí tinha gente do mundo inteiro, mas todos moravam em Barcelona, ainda moram até hoje. E aí ele me apresentou, o fulano, né, e falou, é ele que queria te conhecer. Aí eu fiquei conversando com o fulano, que não me interessei muito assim não, né, que era o alemão. E fiquei lá conversando com ele um tempão, e aí ele falou, você é a única da festa que tá com vestido longo. Eu falei, sério? Ele é a única da festa, desde a hora que você chegou, eu prestei atenção nisso. Eu falei, nossa. E aí fiquei conversando com ele, ó, resumo da ópera, eu namorei com esse cara. Ele veio para São Paulo umas 2 vezes, conheceu o Enzo. Enfim, a gente só não foi para frente por causa da pandemia, porque daí não dava, né? Não teve mais. Eu tava planejando de encontrar com ele na Europa, mas aí veio a pandemia e foi tudo pro brejo. Mas o que acontece? Eu fiquei amiga do italiano, porque ele faz trekking, a gente conversou um pouco, né? Ele faz trekking, eu falei pra ele que eu também faço trekking, a gente conversou, trocou o Instagram. E eu fiquei amiga dele. Então o namoro com o outro acabou, o relacionamento com o outro acabou, mas eu continuei amiga do italiano, né? E aí, umas 2 ou 3 vezes, ele mandou amigos de Barcelona ou da Itália para aqui, para São Paulo. Tipo, os amigos vinham aqui e ele falava, ô Cris, você consegue levar em algum restaurante ou dar uma atenção para eles, para alguém que vinha trabalhar aqui, sabe? Então, acho que 3 amigos, 2 amigas e um amigo. Eu acabei levando em restaurante e dando uma atenção para eles, e aí chegou a minha vez. Eu falei, fulano, tô indo pra Itália e eu não conheço Milão. Eu fui pra Milão só de passagem assim, mas Milão mesmo eu não conheço. Se tem alguém que você conheça, veja bem, eu conheci essa pessoa na Bahia, numa balada. Anda que o caminho se abre. Eu falei, você conhece alguém em Milão? E aí ele falou assim, meu irmão mora em Milão, dá o contato dele, conversa com ele, ele faz Airbnb, fala pra ele que você é minha amiga, que ele vai te fazer um preço melhor, tal, conversa com ele. E aí eu conversei com o irmão dele, na mesma hora assim, mandei uma mensagem, e falei, eu sou amiga do teu irmão, queria saber se... Ele falou, olha, eu tô trabalhando na Holanda, mas eu deixo a minha chave com o meu porteiro lá em Milão, o meu apartamento é seu, fica o tempo que você quiser. Amores, anda que o caminho se abre, sabe? Eu falei, você tá brincando, né? Tipo, sério, você não vai me cobrar nada? Ele, não vou cobrar, pode ficar à vontade e tal. Eu falei, Deus do céu, tipo, um apartamento pra mim em Milão. Tá bom, tá tudo certo. E eu queria ir pra Milão, por quê? Porque eu queria muito conhecer qualquer partezinha da Suíça, e Lugano fica muito perto de Milão. Então eu queria conhecer Milão, tipo, ficar 2 dias em Milão, né? E, sei lá, 1 dia e meio, e ficar 2 dias em Lugano, porque o meu foco não era nem Milão, assim, era Lugano, né? Que é uma cidadezinha da Suíça. E aí eu fui pra Milão... Não, minto. 1 semana antes da viagem, ele mandou uma mensagem pra mim e falou assim, Cris, eu não tenho uma notícia muito boa, eu fui dispensado do meu trabalho, você se incomoda de dividir o meu apartamento comigo? Aí eu falei, mas de forma alguma, eu nem fico em casa, eu passo o dia inteiro andando, eu ando muito, gente, eu furo os tênis de tanto que eu ando quando eu tô viajando. Eu falei, não, eu só volto pra casa pra tomar banho e dormir, mas pode ficar tranquilo que durante o dia eu não volto, eu não fico em casa dele, então tá bom. E nesse meio tempo que a gente ficou conversando, eu fui falando pra ele o que eu queria fazer e tal. Aí ele falou, meu irmão falou que você faz trekking, ó, tem esses lugares pra você fazer e tal. E quando eu cheguei lá, em Milão, primeiro dia, ele falou, você quer fazer trekking em tal lugar comigo? Um Lago Maggiore, que tipo, vocês não estão entendendo. Quem já fez vai entender o que é fazer trekking no Lago Maggiore. De ver aquele lago lindo lá de cima. Daí fiz trekking com ele e tal. 2 dias. O meu plano era ficar 2 dias lá e 2 dias em Lugano, porque depois eu ia para Paris, né? E aí ele falou, Cris, a minha amiga vai fazer uma festa de 50 anos lá na Suíça, em Lausanne. Você não quer ir comigo? Eu falei, mas... E aí todo mundo aqui tá sabendo como que é o preço da Suíça, né? Tipo, eu ia pra Lugano ficar 2 dias com dinheirinho assim, contadinho, né? Não é uma coisa...
E eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje em relação à prosperidade. Eu era uma pessoa com a mente um pouco escassa, assim, sabe? E aí eu falei, mas tá, eu vou ficar onde lá, né? Aí ele na casa dela. Eu falei, mas você já falou com ela? Não, eu posso falar com ela, mas é bem provável que ela deixe e tal. Aí falou com ela e falou, não, ela deixou. Eu falei, mas gente, a gente vai dormir onde? Ele falou, Cris, ela mora num castelo. Amores, ela mora num castelo na Suíça. Eu fiquei hospedada, eu tenho fotos, eu tenho provas. Eu fiquei hospedada num castelo na Suíça. Nem fui pra Lugano, né? Lógico que não. Economizei meu dinheirinho. Fui pra Lausanne e, Jesus, aí eu fiz um monte de trekking. Pra vocês terem ideia, eu conheci 33 cidades lá na Suíça, só fazendo trekking. E foi muito lindo, Não, e eu nem contei pra vocês que esse amigo, que esse irmão, eles são gêmeos, né? O cara da Bahia que me apresentou, o irmão que mora em Milão, são gêmeos. E aí eu fui pra Suíça e tudo mais. Óbvio que eu conheci Milão nessa época, quando eu cheguei, fui pra casa dele, e no dia seguinte eu fui pro Lago Maggiore e depois eu fui pra Suíça. Fiquei, acho que 7 dias na Suíça. 7 dias, comi um monte de dias nas minhas estadias em Paris. E, enfim. Mas o que eu quero chegar nisso tudo, nessa história toda pra vocês. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Eu fui andando, eu fui abrindo os meus caminhos. Né? Eu fui me comunicando, mesmo a aula meio tosca de conquista, olha o que dá, olha que legal. Eu queria encontrar um dia a professora da conquista para falar para ela onde chegou a história. Mas a gente precisa andar. A gente não sabe onde vai chegar, mas a gente precisa ter esse movimento com a vida, sabe? Vai. De alguma forma, o caminho vai se abrir. Agora, se você não fizer movimento nenhum, que porta, que caminho vai se abrir para você, criatura? Nenhum. Mas, às vezes, o movimento mínimo que você faz... Tudo bem que eu fui lá pra Bahia, que eu conheci o cara numa balada, que aconteceu tudo... Namorei com o alemão. Aconteceu tudo isso porque eu fiz um movimento até grande, né, de ir pra Bahia. Mas, às vezes, eu já vivi coisas extraordinárias com movimentos pequenos, de ir para uma cidade para outra, de conhecer alguém. Uma das minhas melhores amigas italianas, eu conheci dentro de um trem, ela fazendo unha. E a gente terminou a viagem, que eu fui para Roma, a gente se abraçando e chorando. Eu nunca tinha visto a menina na minha vida. Então, são movimentos, e hoje ela é uma amiga maravilhosa, de tipo, eu posso contar com ela sabe que pode contar comigo, entendeu? Então, dentro de um trem, a gente só precisa fazer movimentos, sabe? E às vezes a gente se fecha no nosso mundo. Eu tava no meu aniversário esse ano e a minha amiga falou assim pra mim, Cris, você é a única pessoa depois dos 40 anos que continua fazendo amizade. Ninguém faz amizade, só você. E, gente, é tão bom conhecer gente nova, né? E obviamente, é diferente você conhecer as pessoas e essas pessoas serem suas amigas, né? Eu sou uma pessoa que eu pareço que tenho muitos amigos, mas eu não tenho. Eu tenho pouquíssimos amigos. De amigos, eu tô falando de amigos de verdade, né? Porque eu falo amigo pelo que eu sou, né? Então, o meu parâmetro é esse. Mas eu conheço muita gente, e muita gente que são facilitadoras da minha vida, sabe? De várias formas, assim, e que de certa forma eu também facilitei, sabe? Então o caminho vai se abrindo para o trabalho, vai se abrindo para um curso, e dentro do curso você conhece alguém e alguém te faz um convite, ou você não está trabalhando na área que você queria, mas de repente você saiu para almoçar com alguém e que ela conhece alguém, e aí de repente se apresentam, sabe? Mas hoje em dia tá tudo muito letárgico, tá todo mundo parecendo minha voz, tudo muito devagar, sabe? Muito paradinho. Então, abram os caminhos de vocês. Tem tanta coisa mágica, tem tanta coisa extraordinária esperando por vocês. Esperando só um movimento, sabe? Para que as coisas comecem a acontecer e vocês não fazem aquela mesma coisa, aqueles mesmos movimentos, todos os dias a mesma coisa, sem nada de extraordinário acontecer. Vão abrindo os caminhos de vocês, abençoem os caminhos de vocês. Quando acordar, vão escovar os dentes e falam, hoje os meus caminhos serão abençoados.
Hoje os meus caminhos serão abertos. Escovando os dentes, mentalizando. Hoje os meus caminhos serão... E vai e faz alguma coisa, né? Para esses caminhos realmente não é só ficar falando e mentalizando. Coisas que vocês sabem para onde vão, com quem conversar, liguem para uma amiga, marquem um chá da tarde, um bolinho, um crochê, vão numa balada, vão num hotel lindaço, tomar um drink, ou vão num parque fazer um piquenique com coisinhas gostosinhas, com umas frutinhas, ou vão jogar um futebolzinho com os filhos de vocês. Abram os caminhos de vocês, tenham uns propósitos, sabe? Eu juro pra vocês que as coisas vão acontecendo de umas formas que vocês falam, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas os caminhos precisam ser movimentados. Abram os caminhos de vocês, eu desejo caminhos abertos para vocês, caminhos lindos, com direções extraordinárias, que a cada direita, esquerda, o extraordinário aconteça na vida de vocês. Mas façam por onde? Façam um movimento. É muito bonito o que tem para a vida de vocês. A vida presta muito.